Olá, querido aluno do Centro dos Presbiterianos, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso curso de introdução à hermenêutica bíblica. Nós estaremos estudando hoje a segunda parte, que trata da breve história da interpretação bíblica. Uma vez que no estudo anterior nós estivemos avaliando a história dos primórdios da interpretação das Escrituras. Vimos como o Antigo Testamento foi interpretado e também observamos os primórdios das primeiras interpretações cristãs relacionadas ao Novo Testamento e aos primeiros pais da Igreja. Nesse estudo de hoje, nós vamos continuar nossa jornada interpretativa, analisando três períodos da história importante para a interpretação. Nós vamos analisar o período da Idade Média, o período da Reforma Protestante e o período atual no qual a disciplina se encontra. É claro que nesse terceiro período eu não vou entrar em detalhes, porque o nosso tempo não nos permitirá fazê-lo, mas aquilo que for essencial e fundamental para a compreensão do todo será mencionado em nossa aula neste momento, ok? Consideremos aí a interpretação bíblica no período da Idade Média. Na Idade Média, irmãos, no que respeita à interpretação, é bom que lembrar o que diz Walter Kaiser. Ele diz que muitos membros daquele período, sem falar nos leigos, eram muitos membros do clero, sem falar nos leigos, eram ignorantes até mesmo sobre o que a própria Bíblia dizia. Então eles tinham um problema muito sério em relação ao que a própria Bíblia estava falando, que a própria Bíblia colocava, que a própria Bíblia tinha como canal, como veículo, como fonte do entendimento da revelação. Nesse tempo, a interpretação ela foi amarrada com uma tradição eclesiástica, né? Vai começar a surgir o que nós chamamos de dicta probantia, né? Os textos provas, e até começa a surgir a ideia de que a interpretação da igreja, ou o magistério da igreja, é mais importante do que o que a Escritura ensina. Então, aí, este período, ela vai fazer com que a tradição ela se coadune, trabalhe com a Escritura, mas ela fique sobreposta à Escritura. Um outro detalhe interessante também é que nesse período que se destacava como método interpretativo ainda era um método alegórico. A perspectiva hermenêutica da quadriga dominou a interpretação bíblica por um período completo da Idade Média, e alguns, como Boaventura, o teólogo católico romano do século XIII, que era franciscano, ele chegou a defender que havia 7 níveis de sentido em cada passagem bíblica. Então, você vai ver nesse período a quadriga presente, mas também havia pessoas que propunham coisas que eram, assim, absurdas, né? Absurdas. Então você vai começar a entender, a partir dessa perspectiva, de que a Escritura ela era interpretada de maneira alegórica e de maneira totalmente a bel prazer do intérprete. Nesse período temos também um grande apoio dos dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, os dogmas da Igreja começam a ser fundamentados, alicerçados e colocados sobrepostos às Escrituras. Temos o preeminente teólogo Hugo de São Vítor, que dizia que primeiramente se deveria aprender o que se deveria acreditar e então depois procurar isso na Bíblia, esse ensino. Então, o Hugo de São Vítor dizia assim, olha, você precisa primeiro aprender o que a igreja lhe diz. Escute o que a igreja lhe diz e aí você vai procurar na Bíblia. Não era assim, olha, se você crer no que a igreja diz, examine pelas Escrituras. Não. Pelo contrário, para você confirmar sua fé, veja nas Escrituras. Então, é como acontece hoje, né? Em algumas igrejas, você vai ter o seguinte, o cara vai lá ensinar, doutrinar e tal, e aí ele diz assim, veja lá na Bíblia esse texto. Algumas seitas fazem muito isso, né? Pegam os textos isolados, ou os textos e propõem uma hermenêutica isolatista dos textos sagrados, fazendo com que o membro se torne um refém do sistema religioso proposto pela instituição religiosa. Nesse período, nós temos um grande apoio desses dogmas, como nós aprendemos. E uma coisa importante, Wickler nos lembra, ressalta, que um ponto importante sobre a hermenêutica medieval que devemos sempre lembrar e levar em consideração. O Wickler, no seu livro Hermenêutica Avançada, ele vai dizer o seguinte, embora predominasse o método quadrúplo, né, de interpretação, outros tipos de exegese ainda estavam sendo desenvolvidos. No decorrer dos últimos períodos medievais, os cabalistas na Europa e na Palestina continuavam a tradição do primitivo misticismo judaico. Também levaram à prática do letrismo. Ao ridículo acreditavam que cada letra e ao mesmo tempo cada uma é possível de transposição ou substituição de letras tinha um significado sobrenatural.
na tentativa de desvendar os mistérios divinos, eles recorreram aos seguintes métodos, como, por exemplo, substituir uma palavra bíblica por outra que tinha o mesmo valor numérico, acrescentar ao texto, por considerar cada letra uma palavra com uma inicial, com uma letra inicial de outras, e substituir novas palavras num texto por algumas letras das palavras primitivas. E aí você vai ter uma adulteração do texto a partir dessa perspectiva, né? A interpretação do texto começa a ser adulterada e começa a ser, de fato, tratada com muita superstição com as letras do alfabeto hebraico, as formas numéricas, essas coisas que nós já conhecemos já sobra. Mas foi com Tomás de Aquino, o grande doutor angélico da igreja, né, o anjos da igreja, o doutor angélico da igreja, como diz a tradição católica. Foi com Tomás de Aquino que o sentido literal voltou ao cenário dos estudos de interpretação na chamada Idade Média. É com ele que começa a ressurgir o interesse pelo sentido literal do texto. Para Aquino, o sentido literal servia de base para todos os outros sentidos das Escrituras. É claro que aí o Tomás de Aquino ele vai desenvolver aquilo que nós chamamos de tomismo, influenciado, claro, pela obra magnânima de Aristóteles. Ele vai entender que o sentido natural ou literal das Escrituras ele é o mais importante dos outros sentidos que se tinha corrente naquele período. Entretanto, foi com Nicolau de Lira, um estudioso judeu convertido ao cristianismo, que desenvolveu a prática de consulta aos originais, ou seja, o hebraico, ele ia ao hebraico, consultar o hebraico para poder entender de fato o que a mensagem do autor estava querendo propor para nós. E aí nessa intenção do sentido, a intenção do sentido literal do texto foi a obra deste erudito que deu ímpeto a Martinho Lutero no progresso e no processo da Reforma Protestante. Ou seja, quando Lutero começou a ler as obras de Nicolau de Lira, ele começou a se convencer que a melhor maneira de tratar a Escritura era buscar o sentido literal do texto. E isso certamente fez a ruptura entre Lutero e Roma, entre Alemanha e Roma, entre os protestantes e os romanistas. Essa distinção se dá exatamente claramente porque os protestantes entendem que o sentido autoral, o sentido literal do texto é sobrejamente importante para o entendimento correto da passagem que está sendo interpretada, estudada, analisada para ser pregada, para ser ensinada na escola dominical. Então, essa estrutura, essa maneira de entender que o sentido literal do texto é o mais importante, era o que fez com que Lutero conseguisse o que conseguiu enquanto reformador, intérprete da palavra de Deus. Ok? Muito bem. Então nós vamos agora prosseguir para o nosso segundo aspecto da nossa aula. Nós sabemos que não houve muito desenvolvimento no período da chamada Idade Média na área da interpretação. O que nós descobrimos é que a interpretação nesse período é uma interpretação puramente dedicada ao alegorismo, e aí, com alguns nomes, surge a ideia de se buscar o sentido literal da passagem que se é estudado e trabalhado. A segunda questão que nós vamos trabalhar hoje é a interpretação bíblica no período da Reforma. Agora o nosso trabalho se ocupa em discutir a temática da interpretação durante a chamada Reforma Protestante. Estudaremos os dois principais reformadores desse período, Lutero e João Calvino, e no movimento reformado chamado de puritanismo ou de puritanos. Nós vamos trabalhar esses dois grupos dentro da tradição reformada, ok? Primeiro, os principais reformadores. Analisamos Martinho Lutero e a interpretação. Quem é Martinho Lutero? Estamos às vésperas aí da Reforma Protestante. O mês de outubro é comemorado nas igrejas a Reforma. Estamos no ano dos 500 anos da Reforma Protestante. E aí, quem é Lutero? O Lutero, irmãos, ele é um monge agostiniano, de tradição agostiniana. Martinho Lutero, ele nasceu no dia 10 de novembro, ou seja, logo mais à frente nós teremos o nascimento de Lutero. Então, Lutero nasceu no dia 10 de novembro de 1483, na cidade de Eisleben. Seu pai é de origem camponesa livre
emigrou de muito longe para essa cidade. Também somos informados que o seu pai era minerador e que chegou a ficar consideravelmente rico com essa profissão de minerador. Lutero ele fora destinado ao estudo do direito, e este era o plano do seu pai, mas ele voltou-se para o monastério, no qual, após muitas lutas, desenvolveu uma nova compreensão de Deus, da fé e da igreja. Isso aqui você pode analisar, por exemplo, nas obras de Carnes, O Cristianismo através dos Séculos, né? E do Timothy George, A Teologia dos Reformadores. São dois livros que eu recomendo que você leia. O primeiro é a História do Cristianismo através dos Séculos, né, do Aaron Carnes, e o outro é o Timothy George, A Teologia dos Reformadores. O primeiro trata de história da igreja, o segundo trata da história da teologia da reforma. Vale a pena você adquirir esses dois materiais. Lutero ele eclodiu a reforma protestante quando afixou suas teses, ou 95 teses, na chamada Igreja de Wittenberg. E a sua série de estudos teológicos na Carta de Paulo aos Romanos o levou para a doutrina do sola fide, somente as Escrituras. Juntamente com seus ataques às indulgências, o levaram para Leipzig, né, em julho de 1519, e ali ele teve que fazer algumas considerações sobre essas doutrinas que ele estava ensinando. Lutero acreditava que a fé e a iluminação do Espírito Santo eram requisitos indispensáveis na interpretação da Bíblia. E aqui é importante, viu, a gente considerar isso. Por que eu digo que é importante considerar isso? Se você é aluno da nossa plataforma, na nossa plataforma no curso de hermenêutica, tem um artigo, se não me engano, na primeira ou na segunda aula, que é sobre o papel do Espírito Santo na interpretação, e se não me foge a memória, foi escrito pelo Moisés Silva, se não me engano foi isso, foi escrito pelo Moisés Silva, o papel do Espírito Santo na interpretação. Se não foi Moisés Silva, foi o Walter Kaiser, um dos dois. Mas eu deduzo que seja de fato Moisés Silva. É um artigo que vai tratar especificamente sobre qual é o papel que o Espírito Santo tem na interpretação de um texto sagrado. É importante o papel do Espírito Santo? O que ele faz? Lutero entendia que o Espírito Santo era indispensável porque ele iluminava o entendimento do cristão, a compreensão das Escrituras. A Confissão de Fé de Westminster, padrão de doutrina dos presbiterianos como um todo, vai sustentar no seu primeiro capítulo que é de fato o Espírito Santo que nos dá a salvadora compreensão das verdades reveladas na Escritura. Então, aqui Lutero ele asseverava que a Bíblia deveria ser vista com olhos inteiramente distintos daqueles com os quais vemos outras produções literárias. Eu devo a Escritura como palavra de Deus. E aqui eu concordo com Lutero que a gente precisa aproximar da Escritura como palavra de Deus. Eu não posso ignorar isso. O iluminista Erasmo de Roterdã, contemporâneo de Lutero, foi impulsionador da exegese da hermenêutica da Reforma pela publicação do seu Novo Testamento grego, conhecido na história da tradução manuscrita de texto receptus. Ele é o texto recebido, que é o texto que vai ter a influência de Erasmo de Roterdã, que ele publica, e esse texto que vai dar ímpeto, vai dar força aos reformadores, é o texto que os reformadores vão usar como texto padrão para as suas interpretações, exegeses, análise exegética. O reformador alemão, por sua vez, faz uma tradução do Novo Testamento grego, né? Ele fez uma tradução da Bíblia para o vernáculo. Este foi uma das grandes contribuições de Lutero para a interpretação bíblica, porque até então, ou se fazia interpretação em latim a partir da Bíblia em latim, ou se ia para um estudo acadêmico da igreja para conhecer mais grego, hebraico, fazer estudo em teologia, doutorado em teologia, você tinha acesso às línguas originais. E aí Lutero pega este conhecimento, esse arcabouço que ele tem, e verte para o vernáculo, para a língua popular, para o alemão, a Bíblia, que é conhecida como a Bíblia de Lutero. E ele publica esta obra para que o povo tenha acesso à Bíblia. Isso ajudou muito a interpretação bíblica naquele período. Martinho Lutero ele rejeitou o método alegórico, o método de interpretação das Escrituras, chamando de sujeira, de escória e de um monte de trapos obsoletos. Ele vai dizer assim, o método alegórico ele não serve para interpretação. Ele é sujeira, ele é pó, ele é poeira, ele é lixo, ele não serve. Por que ele não serve? Porque é um método que realmente
fere a sensibilidade e a clareza das Escrituras. Para ele, uma interpretação adequada das Escrituras deve proceder de uma compreensão literal do texto sagrado. Então, Lutero ele entendia que a interpretação tem que ser, primeiro, literal. Segundo, ela deve ser orientada pelo Espírito Santo. Ela tem que ser iluminada pelo Espírito Santo. E, como eu falei, nós presbiterianos também concordamos com Lutero deste ponto de vista de que, de fato, a Escritura, para ser bem compreendida, para ter a salvadora compreensão da verdade, aprove a Deus iluminá-las por seu Espírito Santo. Então, ele ilumina pelo seu Espírito para que eu entenda a Escritura. Por isso que é recomendável que, quando você vai estudar a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Escritura, você faça uma oração anterior a esse ato de leitura, pedindo que o Espírito Santo lhe conduza na melhor interpretação possível daquele texto, daquele trecho da palavra de Deus. Isso se chama academia e espiritualidade, elas caminham juntas, ou como diz o dito da Reforma, que é et orare et labutare, oração e trabalho, oração e esforço, trabalho e oração. E como diz o Benjamin Warfield no seu livro A Vida Religiosa dos Estudantes de Teologia, ele vai dizer o seguinte, que o meu estudo acadêmico não deve me afastar da prática da oração, da prática da dedicação a Deus, em hipótese alguma. Ok? Então nós temos aí Lutero. Esse é o primeiro nome que nós temos na tradição reformada. O segundo nome que nós queremos apresentar, e nós queremos ter nele, porque ele é de fato, como diz Hernandes Dias Lopes, se Lutero ele é o coração da reforma, Calvino é a mente da reforma, é a cabeça da reforma. Então, João Calvino como intérprete da reforma. Existe um personagem da reforma protestante que tem instigado muitos debates entre eruditos em história, em filosofia, em educação, em homilética, em economia. João Calvino certamente é um homem que é querido por uns e odiado por outros, Ele é querido pelos calvinistas ou pelos reformados, pela tradição reformada, pelos presbiterianos, pelos congregacionalistas, calvinistas, e odiado por outros. Por outros ele é odiado. Um escritor captou muito bem esta concepção quando ele escreveu Timothy Jordan no seu livro Teologia dos Reformadores. Ele diz o seguinte: poucas pessoas na história do cristianismo têm sido supremamente estimada e tão mesquinhamente desprezada quanto João Calvino. A maioria dos cristãos, dentro do qual a grande parte dos protestantes conhece apenas dois aspectos a respeito dele. Primeiro, que Calvino acreditava na predestinação e que ordenou que Seveto fosse queimado vivo. Desses dois fatos, ambos verdadeiros, emerge a caricatura usual de Calvino como um grande inquisitor do protestantismo, tirano, cruel de Genebra, uma figura rabugenta, rancorosa e completamente desumana. Então você vai ter aí um problema muito sério na pintura da caricatura que é feita da pessoa do reformador João Calvino. João Calvino nasceu em Noyon, na província da Picárdia, lá na França, na fronteira com os Países Baixos, ali na fronteira com a Holanda. Em 1509, seu pai, Gerard Calvin, era advogado que trabalhou para o cônego da cidade, e sua mãe, Jeanne Lafranc, era uma mulher muito piedosa, e ele foi batizado na tradição católica e teve como padrinho Jean Baptiste, cônego da Catedral de Noyon. Foi enviado para estudar a teologia em Paris, onde estudou latim e humanidades no conhecido Collège de la Manche, e teologia no Collège de Montreal. Ele era conhecido como o professor das Sagradas Letras. E aqui é interessante, se você puder adquirir aquele livro lá, João Calvino era assim, João Calvino era assim. É um livro muito interessante, escrito pela tia, vale a pena adquirir aquele livro. Um mestre singular, ele também é conhecido como mestre singular, um grande pregador. Este homem era um homem dedicado aos estudos, e muitos no seu tempo já o tinham em admiração pela erudição, pelo zelo que nele se percebiam quando ele começou os seus estudos. A conversão de Calvino se deu aproximadamente no ano de 1533, provavelmente sob a influência do seu primo chamado Robert Olivetan. E a respeito desse fato, o próprio Calvino, no seu comentário ao livro dos Salmos, ele escreve:
Deus, pela secreta orientação da sua providência, finalmente deu uma direção diferente ao meu curso. Inicialmente, visto meu achar tão obstinadamente devotado às superstições do papado, para que eu pudesse desvencilhar-me com facilidade de tão profundo abismo de lama, Deus, por um ato súbito de conversão, subjugou e trouxe à minha mente uma disposição suscetível, a qual era mais empedernida em tais matérias do que se poderia esperar de mim naquele primeiro período da minha vida. Tendo assim recebido alguma experiência, e conhecimento da verdadeira piedade, imediatamente me senti inflamado de um desejo tão intenso de progredir nesse novo caminho que, embora não tivesse abandonado totalmente os outros estudos, me ocupei deles com menos ardor. Aqui Calvino ele mostra a sua sensibilidade à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo chama Calvino não por uma conversão, como eu diria assim, como nós costumamos chamar, a conversão emocional, mas foi uma conversão na mente, era uma conversão súbita, como ele chama, conversão súbita. Eu fui me desprendendo daquilo que eu aprendi, estou mergulhando mais naquilo que eu tenho aprendido. O reformador João Calvino teve um grande progresso na tarefa da reforma na cidade de Genebra, porque as suas crenças sobre a palavra de Deus e a centralidade das Escrituras na vida da igreja definiam a sua pregação muito antes de ele levantar-se para expor a palavra de Deus. Então, antes dele subir no púlpito e pregar em Genebra, na igreja de Saint-Pierre, ele de fato fazia uma análise exegética da Escritura, olhava para a palavra de Deus, aplicava, tinha a Escritura como o centro da sua vida e o centro da vida da igreja. Timothy George assegura que a grande realização de Calvino foi tomar os conceitos clássicos da reforma, como sola gratia, sola fide, sola escritura, e dar-lhes uma exposição sistemática que nem Lutero e nem Ulrich Zwinglio jamais fizeram. Zwinglio é o que vai fazer Zurique, a cidade de Zurique, a cidade ali de Genebra, ali vizinha de Genebra, se adeque ou se transforme numa comunidade protestante, numa cidade protestante, num debate em praça pública. Zwinglio, ele foi um grande reformador que nós, infelizmente, conhecemos Zwinglio, A despeito da sua teologia sacramental, Zwinglio era um homem eruditíssimo. Nem Zwinglio jamais fizeram, adaptando-se ao contexto civil de Genebra. O Timothy George também nos lembra que Calvino acreditava que a Bíblia era a escola do Espírito Santo. Nela nós somos instruídos. Então a gente precisa olhar para a Escritura também, no ato da interpretação, como a escola do Espírito Santo. O Espírito Santo me ensina através da leitura da palavra, através da instrução da palavra, através da interpretação da palavra. A escola do Espírito Santo é a Escritura Sagrada. As pessoas querem que a escola do Espírito Santo seja o mover do Espírito, a sexta-feira do avivamento, não sei mais o que lá, não, a escola do Espírito Santo é a Escritura Sagrada. Seus escritos foram instrumentos, órgãos e amanuenses do Espírito Santo, ou seja, seus escritores foram instrumentos, órgãos e amanuenses do Espírito Santo. Então, Calvino entendia que, por que a escola do Espírito Santo? Porque aqueles que escreveram a Escritura, os homens inspirados por Deus, foram amanuenses do Espírito Santo para revelar a nós a vontade de Deus na Escritura. Muito bem, o próprio Calvino ensina exatamente isso, comentando lá no Salmo 19, verso 7. Ele diz que a palavra de Deus revela o pleno conhecimento de Deus. Ele diz: o salmista agora se volve para os judeus, a quem Deus havia comunicado um conhecimento mais pleno por meio da sua palavra. Então, assim, quando eu vou interpretar a Bíblia, eu tenho que ter a autoestima pela Escritura, a autoestima pela palavra, a autoestima pela verdade de Deus. Essa é a proposta da teologia da reforma. Emerson Maia, no seu livro A Inspiração e Inerência das Escrituras, vai nos lembrar que Calvino era versátil em sua interpretação devido à sua acuidade hermenêutica e exegética. Ele era claro na interpretação e claro na sua exegese. Se você nunca leu um comentário de Calvino, faça ler. Você vai ver o quanto Calvino era claro. E ele buscava a brevidade. Se você chamar de brevidade, escrever quase 1000 páginas sobre o livro de Salmos, isso é uma boa brevidade. Ou quase 500 páginas sobre o comentário de Romanos,
Isso é uma boa, que por sinal é a primeira obra que ele publica, que ele começa a comentar a Escritura, né? Vickle nos lembra que a Escritura, interpretar a Escritura, era uma sentença predileta de Calvino, a qual aludia à importância que ele dava ao estudo do contexto, da gramática e das palavras, e de passagens paralelas, em lugar de trazer para o texto o significado próprio do intérprete. Numa famosa sentença, ele declarou que a primeira tarefa de um intérprete é deixar que o autor diga o que de fato diz, em vez de atribuir-lhe o que pensa que ele deve dizer. Ou seja, eu devo fazer a exegese e não a exegese. Qual a diferença entre a exegese e a exegese? São palavras bem interessantes. Exegese significa extrair de dentro para fora. A exegese é levar de fora para dentro. Então, no princípio interpretativo, eu preciso ouvir o autor. E aqui a gente poderia passar a aula todinha agora tratando desse tema. A gente poderia tratar a aula todinha tratando desse tema. Mas a gente não pode tratar desse tema com muita propriedade que Calvino está falando aqui, né? A gente pode falar da intenção autoral, né? Calvino entendia que os reformadores, como um todo, entendiam que a intenção do autor era a perseguição do intérprete. O intérprete precisa perseguir a intenção autoral. Ele saber o que o autor está dizendo, em que contexto está dizendo, qual é a forma que ele está dizendo, em que período está dizendo. Isso é a busca pela intenção autoral. Ok? Ok? Ficou claro isso aqui? Muito bem. Vamos seguir aqui para o chamado os puritanos como intérprete da Bíblia. E aqui eu quero colocar para vocês que o termo reformado na Inglaterra tornou-se conhecido pelo chamado movimento puritano. O Dr. David Lloyd-Jones nos lembra da dificuldade que há em se definir o termo puritano, né? Naquela obra dele, Os Puritanos, Suas Origens e Seus Sucessores, uma obra maravilhosa que vale a pena também ser lida. O Dr. James I. Parker nos informa que o termo foi cunhado como algo pejorativo desde o seu início. E Parker falando naquele livro lá, Entre o Gigante de Deus, uma visão puritana da vida cristã, uma outra obra clássica que qualquer cristão reformado deve ler. O termo estava associado aos irmãos piedosos que queriam uma igreja pura, uma sociedade pura, um governo puro. Daí advém o termo pejorativo de puritano. Você é um puritano, porque você quer um culto puro. E o que seria um culto puro? É um culto sem as inovações do romanismo para os puritanos, ok? O que é uma igreja pura? É uma igreja sem as inovações do romanismo e aceitando o chamado sola escritura, ou princípio regulador do culto para o culto seguindo a escritura. E um estado puro porque ele não queria um estado associado à falsa religião, né? Isso aqui é importante. O Dr. Bick e o Dr. Jones, naquela obra fabulosa que foi publicada recentemente, Teologia Puritana, Doutrina para a Vida, esses irmãos, eles vão dizer o seguinte, que a hermenêutica e a exegese puritana era norteada por princípios gerais e interpretativos importantes, que podemos sumarizar dos seguintes modos, né? Eles desenvolveram o que nós chamamos de hermenêutica pactual, onde as duas alianças, a aliança das obras e a aliança da graça, tinham um papel importante na interpretação, na tarefa da interpretação das Escrituras. Então, quando eu estudo o puritanismo, quando nós estudamos o puritanismo, nós vemos que os puritanos eles olhavam para a Escritura como um documento pactual, e por ser um documento pactual, ele tem que ser interpretado dentro dos ditames do Senhor sucerano do pacto, que seria Deus. Deus é o Senhor soberano do pacto, ele me dá a aliança das obras e a aliança da graça. E toda a minha interpretação vai ser norteada pela doutrina das alianças. Tem gente que não gosta quando a gente fala isso, mas é verdade. E precisa interpretar a Escritura dentro da doutrina das alianças, que é o modo puritano de entender as Escrituras. Também os puritanos desenvolveram o conhecido princípio do foco cristológico. Aqueles entendiam que a totalidade das Escrituras apontavam para Cristo. Então, qualquer pessoa que aprender a ler e a interpretar as Escrituras, que pretender a ler e interpretar as Escrituras, deve perseguir a pessoa de Cristo em cada página da Palavra de Deus.
Então, para eu, de fato, ser um bom intérprete, eu preciso entender qual é o foco da Escritura, de quem a Escritura trata. Se eu seguir que o foco da Escritura é tratar de Cristo, da pessoa de Cristo, todo o meu estudo visará a busca de Cristo. Tem um homem um puritano chamado Henry Lau, que a editora Fiel publicou há um tempo atrás, lá atrás, o livro é Cristo em Gênesis, né? Cristo em Gênesis é o título do livro. Na verdade, são 5 livros, né? Na verdade, é um estudo da Escritura que ele vai fazer, procurando Cristo na Escritura, especialmente no Pentateuco, que é Cristo no Pentateuco. Na verdade, o Evangelho no Pentateuco. Tanto é que tem a versão antiga desse livro, na minha biblioteca, de 1950 e pouco, e o título que foi dado pela Vida Nova na época, publicado pela Vida Nova, né? A Vida Nova publicou na época colocou o título original do inglês, o Evangelho em Gênesis. Isso é comum nos puritanos, porque os puritanos eles buscavam sempre apresentar Cristo em toda a Escritura. Quem já leu O Peregrino, a obra O Peregrino de John Bunyan, vai ver isso. Quem já leu John Owen, as obras de John Owen, os volumes de John Owen, né, os 24 volumes de John Owen vai trabalhar também nessa perspectiva de buscar Cristo na Escritura, né? Para mim, John Owen é o melhor e o maior teólogo puritano de todos os tempos. Na verdade, ele é considerado como o príncipe dos puritanos, né? Voltando aqui, o puritanismo tinha esse foco na pessoa de Cristo, perseguir a pessoa de Cristo em cada página. Eles também asseveravam a necessidade do sentido literal das Escrituras. Nós vamos ver mais adiante essas regras que os puritanos estabeleceram para a gente, né? Então, o sentido literal das Escrituras para a sua compreensão. Isto implica o sentido único e não o sentido múltiplo, conforme nós lemos na Confissão de Fé de Westminster, elaborada pelos puritanos, no capítulo 1, na seção 9, né? Quando houver divergência entre um sentido e outro da Escritura, você deve buscar o sentido mais claro para o texto, sentido este que é único, não múltiplo. Não há sentido múltiplo nas Escrituras. Essa passagem aqui pode ser interpretada desse jeito, pode ter esse sentido. Não, a passagem só tem um único sentido. E é o sentido que o autor pretendeu colocar. Tá? Não há vários sentidos numa passagem bíblica. Isso é um equívoco tremendo. Muito bem, os teólogos puritanos também fizeram uso sobejo da tipologia como um princípio válido para a interpretação das Escrituras. Ele vai pegar aquilo que é dito no Antigo Testamento e vai tentar buscar a correspondência no Novo Testamento na pessoa de Cristo Jesus. A festa tabernáculo, o templo, o santuário, várias instituições do Antigo Testamento apontavam para a pessoa bendita do Redentor e eles faziam isso com muita propriedade. A ponto de alguns historiadores dizerem que os puritanos eles eram místicos e muitas vezes alegóricos. Não, o método alegórico esteve sempre presente na obra puritana, mas não é um método dominante, né? Não é um método dominante entre eles, porque eles entendiam que o sentido literal das Escrituras é importante. É bom lembrar também que quando eu falo de método alegórico, não significa que você não pode escrever uma verdade usando alegoria. Paulo vai fazer isso, né? A gente comentou isso na aula anterior, né? Então, os teólogos puritanos também fizeram esse uso sobejo na interpretação, oferecendo diretrizes como encontrar uma tipologia no processo interpretativo. Como é que eu vou fazer a associação devida entre tipologia, entre o antítipo e o tipo, né? Então, como é que eu vou fazer essa relação? Os puritanos vão nos dar algumas diretrizes sobre isso também. Um outro princípio interpretativo bastante usado pelos puritanos foi o chamado analogia fidei, ou analogia da fé, que hoje os teólogos bíblicos usam com muita frequência, mas é um método bem desenvolvido pelos puritanos, né? Há quem diga que os puritanos não sabiam nada de exegese, pura mentira, pura falta de conhecimento mesmo, de pesquisa mesmo, desses caras afirmam essas coisas. Esse princípio está claramente difundido na Confissão de Fé de Westminster, né? No capítulo 1, verso 9, quando nos ensina que devemos procurar outros textos para elucidar passagens bíblicas que parecem ser difíceis à sua interpretação. Então, o princípio da analogia fidei, o que é? Eu vou para o Antigo Testamento das Escrituras para poder entender aquele texto que está tendo dificuldade de compreensão. Então, isso é chamado de analogia da fé, ou seja, o que a Escritura diz anteriormente. É bom lembrar também que esse tema da analogia fidei é usado também no período da
Idade Média, quando surge a ideia de que eu preciso fazer a correspondência entre aquilo que a igreja diz e o que a Bíblia fala, né? Não é nesse aspecto que a analogia fidei dos puritanos foi desenvolvida, mas a analogia fidei foi, olha, o que a Escritura no Antigo Testamento diz, será que confirma essa doutrina no Novo Testamento? Essa é a relação. Muito bem. E o Bick e o Jones ressaltam o princípio da conclusão válida e inescapável, que esse é o princípio que muita gente ignora quando está tendo um debate teológico, né? Você está no debate teológico, interpretativo, aí alguém diz assim, não, mas não tem um texto claro das Escrituras falando sobre isso. Mas quem foi que disse que tem que ter um texto claro das Escrituras para abordar determinado tipo de assunto? Por exemplo, batismo infantil. Eu tenho um texto lá no preto e no branco dizendo que eu devo batizar a criança? Não tenho. E aí como é que você, que é presbiteriano, batiza uma criança, né? Como é que um católico apostólico romano tem base para batizar uma criança? A partir de que princípio o protestante tem, e aí eu digo nós protestantes, qual é a base que nós temos para batizar uma criança? Então, o Bick e o Jones vão lembrar que os puritanos desenvolveram um viés hermenêutico chamado conclusão válida e inescapável. É bom lembrar, e o Bick ressalta isso lá na sua obra Teologia Puritana, é uma obra maravilhosa. O Bick ele vai lembrar uma coisa que eu achei interessante. Ele vai dizer assim que a Confissão Londrina, a Confissão Batista de 1689, ela não traz essa frase, ela é igual à Confissão de Westminster, né? Mas quando ela vai analisar a Escritura, quando chega nesse parágrafo aqui, conclusão válida, ela tira nitidamente para rejeitar a doutrina do batismo infantil, né? Porque se você colocar a conclusão válida e inescapável, este princípio estabelece aqui que há coisas que são lógica e necessariamente deduzidas das Escrituras, conforme lemos na Confissão de Fé, no capítulo 1, na seção 6ª. Então, quando eu entendo que existe uma conclusão inescapável, por exemplo, a doutrina da aliança, necessariamente, se ela existe, ela necessariamente vai dizer que a criança tem que estar na aliança, se essa aliança ela é contínua entre o Antigo e o Novo Testamento, se ela é contínua, ou se ela mantém uma relação no Novo Testamento, né? É claro que existe descontinuidade na aliança, como o próprio Dr. Owen vai colocar para nós, John Owen vai colocar isso, que existe descontinuidade. Entretanto, muitos irmãos batistas, eles pegam o Owen para sustentar sua posição de não batizar crianças. O Owen, ele era perobatista e ele entendia que a aliança continuava. Então, é uma leitura equivocada que eles fazem do Owen quando ele vai falar sobre a descontinuidade da aliança. Mas voltando para isso. Então, é neste princípio que os puritanos entendiam a validade do batismo infantil, é nesse princípio que entendiam que as mulheres poderiam participar da ceia, é neste princípio que a gente começa a perceber a doutrina da Trindade, conclusão válida e inescapável, porque ela usa lógica e conclusão válida. Então você tem esse princípio muito estabelecido dentro da tradição reformada, que é, então você pensa assim, quais são os 3 métodos interpretativos da reforma, que a gente pode ter 3 princípios basilares da tradição reformada expressa no Símbolo de Fé de Westminster. 3. Primeiro, eu devo interpretar um texto, isso deve ser interpretado, né? Uma doutrina deve ser confirmada, primeiro, pelo um texto claro das Escrituras, ou seja, está lá, no preto e branco está lá claro, pela a prática histórica da igreja, né? E pela inferência ou conclusão inescapável. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo, texto claro, não matarás. Está lá claro, está claro, né? Aí, a história, né? O exemplo histórico, você tem aí a questão do dia do Senhor, né? Você não tem um mandamento que vai guardar o domingo, mas você vai ver a observação da história da igreja, a igreja vai entender que o sábado é substituído pelo domingo. Isso aí é muito claro na Escritura também e na prática da igreja apostólica e pós-apostólica. E a conclusão inescapável é a questão da doutrina do batismo infantil, que você tem lá no Antigo Testamento, uma criança sendo circuncidada, e Paulo fala no Novo Testamento que o batismo substitui a circuncisão. Então, a conclusão lógica inescapável é que as crianças devem ser também batizadas. Muito bem. A grande questão puritana era como devemos interpretar a Bíblia. E agora eu vou sumarizar os princípios puritanos para a gente. Primeiro, os puritanos diziam assim, você quer saber como você deve interpretar a Bíblia? Interprete as Escrituras literal e gramaticalmente. Os puritanos seguiam o método histórico-gramatical. Eu tenho que olhar a gramática e o contexto histórico. Se eu não entender o contexto histórico da passagem e não entender a gramática, eu não vou interpretar bem o texto.
Interprete as Escrituras de um modo consciente e harmônico. Os puritanos defendiam a unidade das Escrituras e a interpretação deveria revelar essa unidade. Ou seja, eu não posso interpretar um texto que contradiz uma doutrina do Antigo Testamento, e uma doutrina do Antigo Testamento não pode contradizer uma doutrina do Novo Testamento. Isso é muito claro dentro da interpretação puritana. Interpreta também as Escrituras de maneira teocêntrica e doutrinariamente. A Bíblia é um livro doutrinário e fala-nos sobre Deus. Nossa interpretação deve ressaltar isso, conforme o entendimento puritano. Ou seja, a Bíblia é um livro que fala de doutrinas, e precisa de doutrinas, e há ensino de doutrinas. E por isso eu, como cristão, como reformado, como protestante, eu devo olhar para a Escritura e interpretar ela de maneira a falar de Deus e das doutrinas a respeito dele. Interpreta as Escrituras de maneira cristológica e evangelisticamente, ou seja, o Cristo é o verdadeiro tema das Escrituras. Então, na mente puritana, na interpretação, devemos olhar Cristo em cada passagem, bem como apresentar Cristo a partir de cada passagem. Então, tem que olhar de maneira cristológica e de maneira evangelística. Cristológica, eu vou falar de Cristo, evangelística, porque eu vou apresentar Cristo, né? Muito bem, o quinto princípio é interpretar as Escrituras de modo experimental e prático. A teologia puritana era experimental e a Bíblia fala a nossa experiência diária. Bem como sendo um livro prático, a nossa prédica de interpretação deve ressaltar esse aspecto importante na interpretação das Escrituras. Muito bem, ele também vai falar que devemos interpretar as Escrituras com uma aplicação fiel e realista. A interpretação das Escrituras transmutada para a vida prática, na vida real, é o ideal puritano na interpretação. Então, eu estou interpretando o texto, eu tenho que entender esse texto, eu estou interpretando como é que ele se aplica à minha vida, como é que ele se aplica à realidade da minha igreja, como é que ele se aplica à realidade dos meus alunos de escola dominical, como é que ele se aplica à minha vida como um todo. Esse é o princípio que eu devo buscar na interpretação das Escrituras. E por último, vamos analisar a interpretação bíblica nos dias atuais. É bom lembrar que eu quero ressaltar aqui que essa parte aqui eu vou tratar especificamente dos dois movimentos que deram origem à confusão hermenêutica que nós temos, e não vou entrar na confusão hermenêutica. Isso vai ficar para você, aluno, estudar, ir atrás de material. Observe a bibliografia que nós deixamos no final de cada aula, tá bom? Nos dias atuais, a interpretação chegou ao seu estado de dúvida. Aqui vemos o surgimento das diversas escolas modernas, de interpretação. Faremos uma breve apresentação dessas escolas para o conhecimento geral e histórico. Primeiro, o liberalismo teológico, né? O liberalismo teológico, gente, ele é fruto do racionalismo, né? É o desdobramento lógico do racionalismo. Dentro desse processo, deu-se autonomia à razão em detrimento da revelação. Então, a razão determina o locus da verdade. Então, por ela determinar o locus da verdade, a interpretação também vai passar por esse viés. Desenvolveu-se um método próprio de interpretação das Escrituras, conhecido como método histórico crítico. Vale salientar que este procedimento hermenêutico legou à igreja o quê? Uma Bíblia que deixou de ser palavra de Deus para se tornar o testemunho de fé do povo de Israel e da igreja primitiva. Isso aqui é o Dr. Nicodemos, no seu livro A Bíblia dos Intérpretes, ele vai falar isso para a gente, né? Neste método interpretativo encontramos as seguintes características. Primeiro, racionalismo, onde a razão substitui a revelação como fonte de autoridade. O sobrenatural é rejeitado e a razão é estabelecida como critério supremo para a verdade, né? O historicismo, ou seja, as Escrituras não são um registro inspirado da revelação divina, mas o registro histórico das ideias e as aspirações das religiões humanas. Os homens, nas suas aspirações religiosas, criaram uma religião para si e usam um livro sagrado como qualquer outra religião. O objetivismo, ou seja, a Bíblia deve ser estudada sem pressupostos dogmáticos e teológicos. John Barton diz que esta é a acusação, pois no início dessa escola, a busca objetiva e científica da verdade por parte do estudioso imparcial é algo falho e já está desacreditado, pois até o próprio Barton reconhece que ninguém é realmente imparcial. Cada um tem o seu interesse pessoal na interpretação. Então você vai interpretar o texto com o seu viés, com os seus pressupostos. Como nós falamos na primeira aula, lembra lá? Que nós temos pressupostos para interpretar as Escrituras. Então, volta lá na primeira aula, dá uma olhada, dá uma revisada, você vai lembrar disso. A outra escola interpretativa é a interpretação da neo-ortodoxia. Esse sistema ensina que a Bíblia não é a palavra infalível de Deus. Ele foi desenvolvido por Karl Barth, esse princípio.
mas que contém a palavra de Deus, ela se transforma em palavra de Deus quando eu leio ou quando escutamos algum sermão ou que é dirigido com base na Bíblia. Wickley, sumarizando muito bem a posição neortodoxa, ele vai dizer o seguinte, que os que se encontram dentro dos círculos neortodoxos geralmente creem que a Escritura é um testemunho do homem, a revelação de que Deus faz de si mesmo. Sustentam que Deus não se revela em palavras, mas apenas por sua presença. Quando alguém lê as palavras das Escrituras e reage com fé à presença divina, ocorre a revelação. A revelação não é considerada como algo ocorrido num ponto histórico, o qual agora é transmitida por textos bíblicos, mas a experiência presente que deve se fazer acompanhar a uma reação existencial e pessoal, ou seja, é existencialismo. Ou seja, para eles a interpretação tem que ser existencialista. Como muita gente acha, ouvi a pregação da igreja hoje, o pregador preparou um bom sermão, fez uma boa hermenêutica, fez uma excelente exegese, mas eu não senti nada. Então, para eles, a revelação é o sentimento, é você sentir alguma coisa, é empirismo, ou seja, a verdade é colocada pelo empirismo. Dessas duas escolas se desdobra tudo que nós conhecemos hoje sobre a hermenêutica contemporânea. Leia o capítulo 13 da obra do Walter Kaiser e Moisés Silva, que vai falar sobre as interpretações contemporâneas, que é um desdobramento dessas duas correntes, ok? Muito bem, nesse breve apanhado histórico, irmãos, nós oferecemos uma visão lacônica, resumida, de como a interpretação bíblica se desenvolveu através dos seus principais representantes e expoentes. O objetivo nosso foi deixar o aluno consciente de que, no seu processo interpretativo, ele não se dá no vácuo ou no escuro, mas pode ser reflexo de correntes e de pressuposições teológicas e filosóficas que foram se construindo ao longo do tempo, ok? Então eu espero que você tenha entendido a nossa perspectiva hoje aqui de apresentar para você uma breve história da interpretação. Então, com essa aula nós encerramos o período de introduções hermenêuticas. Agora nós vamos entrar no período que a gente chama de aplicações e entendimentos dos processos hermenêuticos dos gêneros. Então nós vamos trabalhar os gêneros literários a partir da próxima aula. Vamos começar com a narrativa, depois vamos trabalhar com a profecia e depois vamos trabalhar com os livros poéticos. Então você vai ter lá os livros narrativos, né, os livros históricos, depois você vai ter lá os livros proféticos e depois os livros poéticos, tá bom? Você pergunta por que essa divisão você coloca. Eu vou dizer por quê. Porque narrativa é fundamental para a gente, como aluno, como professor, porque boa parte da escritura, 70% da escritura é narrativa. Você vai ter lá, depois você trabalhar a profecia, porque profecia é um elemento importantíssimo no entendimento da lei, e você vai ter os salmos ou os livros poéticos, né? Como canal de entendimento da interpretação. Você vai ter um mini curso em cada, porque cada um desses é um curso. Eu vou fazer aqui mini cursos porque se enquadra dentro do conteúdo de interpretação bíblica para nós, tá bom? Deus abençoe vocês, Deus estenda a graça sobre a vida de vocês. Baixem um PDF, estudem um PDF, você que está na plataforma de estudos do Centro de Estudos Presbiterianos. Se você não conhece o Centro de Estudos Presbiteriano, visita www.centrodestudospresbiteriano.blogspot.com. Se você deseja se matricular no curso de hermenêutica, manda um e-mail para nós, João Ricardo Ferreira de França, sem acento, @hotmail.com. Deus abençoe, Deus estenda a graça sobre a tua vida e que você possa ter aprendido a como passar pelo processo hermenêutico ao longo da história de maneira segura, consciente do que você está fazendo como intérprete das Escrituras.